Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre, O Pão de Cada Dia. Quando lemos livros de história, podemos ficar com a impressão de que o centro de tudo seja determinados acontecimentos que se destacam. Por exemplo, o dia da vitória de uma batalha, ou então o dia em que se assina um tratado de paz, ou mesmo num dia de uma grande descoberta científica. Entretanto, a história real não é isso, ou pelo menos não é só isso, se é que eu posso dizer dessa forma. A história se faz no dia a dia de muitas pessoas que se esforçam, que lutam, que se alegram, que aproveitam a vida, que adoecem. A vida de uma família não pode ficar centrada apenas em momentos especiais, como o aniversário dos seus membros, ou um outro momento, como um casamento, um batizado, ou uns dias de férias. A vida da família não é marcada só por isso. A vida de uma família acontece no dia a dia, na limpeza da casa. Ela vai se dando no esforço para não perder a hora de manhã, para dar conta de tudo, né? Chegar a tempo na escola, tempo no trabalho, por ordem, depois a comida. Também na contribuição diária para que todos sejam felizes e se sintam bem em casa. A vida de uma família se faz no amor, no respeito, na paciência, no diálogo, no perdão. E isso nós vemos com muita beleza e clareza na carta que São Paulo escreve aos Colossenses e que nós ouvimos como segunda leitura desta liturgia. Então, prestem atenção um pouco para verificar se já tem na sua casa, na sua família. E segundo, para fazer um exame de consciência, se não tem, se não seria bom ter na sua casa. Diz São Paulo aos Colossenses e aos Prudentinos: escolhidos de Deus, santos e amados são vocês. Por isso, vistam-se de sentimentos de compaixão na sua casa, na sua família, no trato entre as pessoas. Existe compaixão? Um é capaz de sentir a dor do outro, sofrer com o outro, carregar com outro fardo? Revistam-se de sentimentos de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Ouvi dia desses alguém dizendo a sua filosofia de vida. Achei engraçada. Ele dizia que a filosofia de vida dele é marcada por duas ações: memória e paciência. Memória e paciência. É preciso ter memória para lembrar que é preciso ter paciência, né? Paciência. E nas famílias, mas não só, né? Tem faltado um pouco paciência. Continua São Paulo dizendo, continuem verificando na vida de vocês, suportem-se, apoiem-se, né? Sejam uma possibilidade de outro ascender, subir, ser cuidado, promovido. Não precisa ser como os pais nordestinos, né, que para ver se animava o filho para ir para o alto, vivia dizendo não vai dar certo para nada esse menino, né? Era uma forma ao contrário, uma psicologia aplicada ao contrário, né? Para ver se despertava, punha um monte de sentimentos negativos no filho, né? Mas como a vida era sofrida por lá e é por aqui também, vencia-se quando era possível vencer, né? Então, suportem-se, perdoem-se. Sempre que alguém tiver queixa contra alguém, perdoem-se. E cada um perdoe o outro do modo como o Senhor lhe perdoou. E por fim, acima de tudo, vistam-se com o amor, porque o amor é o laço da perfeição. Se não tem, coloca. Se colocar na sua família, conseguir viver um pouco,
certamente a sua será uma família bem melhor do que tem sido até agora. Repito, a vida de uma família se faz no amor, no respeito, na paciência, no diálogo, no perdão. A vida de uma família se dá no pão de cada dia e não no banquete do dia de festa. Hoje celebramos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Uma família, digamos assim, guardadas as circunstâncias, os contextos, uma família normal. Maria e José tiveram que trabalhar duramente. Sua vida familiar foi composta de muitos dias de semana, cheios de trabalho, de preocupações, de alegrias, de dores compartilhadas. Por exemplo, vimos no Evangelho de hoje, José tem que pegar o menino e a mãe e fugir para o Egito. Depois pega a mãe e o menino volta para a Terra Santa. Não tiveram sossego. Às vezes a gente se queixa, um sofrimento aqui, uma situação ali, uma situação lá, mas a experiência humana é marcada por venturas, aventuras e desventuras. Não é possível fugir disso. O que mais que a gente pode dizer? Nos dias nos quais não se celebrava nada especial, vivia José, Maria e Jesus, apenas vivia-se a vida. Até eu, Padre Sandro, eu até tenho uma certa preferência na liturgia pelo tempo comum, que é a maior parte do ano. Parece que é aquela coisa assim mais da rotina, mas não empoeirada, da rotina, que a vida vai organizada. Quando chega essa época de festa, fica tudo meio bagunçado, a conversa parece que repete, enfim, dá um certo desassossego. Mas a gente vai no dia a dia, organizando a vida. Por mais que a gente goste de festa, ela desorganiza a vida da gente, a casa da gente, tira a gente um pouco do centro. Essa família, exatamente aí nesse dia a dia, é que forjou-se na santidade. Nós seremos santos, santificaremos a nossa vida, forjaremos a santidade no dia a dia, na ocupação que a gente tem. Vocês que estão aqui na igreja agora, não serão santos como um padre porque vocês não são padres. Aqui agora, se alguém tiver que ser santo como padre, sou eu. Não será como um pai de família ou uma outra profissão. Então é cada um na sua lida, na sua luta, na sua labuta, que deve se santificar lá. Se é no tanque, é no tanque, se é no escritório, é no escritório, no consultório, na sala de aula, na sala de aulas, se é limpando, fazendo, construindo, não importa. A santidade haverá de ser forjada na ocupação do dia a dia. Hoje, não dá para dizer isso, mas tem aqueles que ainda se ocupam, É no cabo da enxada ou no cabo da vassoura. Aqueles que se ocupam com isso, hão de se santificar nisso. Não é fora disso. Não é meia hora de oração dentro da igreja por semana que vai santificar você. Mas é esse alimento que você busca aqui na igreja, que vai com você, conduzido pelo Espírito Santo, que vai forjando uma nova pessoa. Um caráter modificado pelo alto, pelo Espírito de Deus. Hoje, essa família foi convertida para nós em sinal do amor de Deus e em nosso modelo de vida, da nossa vida familiar. Modelo dos dias de festa e também dos dias comuns. Hoje, irmãos e irmãs, nossas famílias precisam se fixar nesse espelho. O objetivo, espero que vocês saibam, não é imitar, no sentido de reproduzir literalmente o modo que vivia Jesus, Maria e José. Você nem é Jesus, nem é Maria e nem é José. Na verdade, nem deveríamos repetir os passos do pai e da mãe da gente, senão a gente só vai para onde eles foram. Mas inspirado nos deles é que nós devemos caminhar o nosso caminho, a nossa vida, seguir a nossa vida. É inspirando-nos naqueles que estão à frente, que têm alguma autoridade sobre nós, seja ela moral, enfim,
circunstancial, ou aqueles que são nos apresentados como exemplos, por exemplo, desculpem a redundância, José, Maria e Jesus. Nós sabemos que do tempo de Jesus, Maria e José, para o nosso tempo, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Os problemas que precisamos enfrentar hoje não são os mesmos que aquela família. E para não ir tão longe, nós mesmos podemos pensar nas nossas experiências familiares. Quem tem aí da minha idade para cima, né, de 40 para cima, é óbvio que a sua vida era muito diferente naquele momento, né? Não se escandalizem, mas eu só fui assistir a televisão próximo de 8 anos de idade. E sou daqui mesmo, não sou nem do Brejo e nem do fim do mundo, né? Sou daqui. Mas lá no sítio a nossa vida era outra vida. Então a gente ia dormir antes das galinhas e acordava antes das galinhas também, né? A gente se reunia com as famílias, os vizinhos, ou então em casa, um dedo de prosa, uma conversa, saber como foi o dia, para lá, para cá, um cansaço, ou a mãe ia dedurar os filhos para o pai dar um corretivo nos filhos, ou o contrário também, né? Era um outro tipo de experiência familiar e de vida, né? Os brinquedos a gente fazia com lata, etc. Mas vamos parar por aqui, senão eu viro saudosista, né? Era uma vida simples, né? Uma alegria primeira que eu tive, que me lembro assim com vivas ânsias, quando a minha porca deu cria a primeira vez, né? 7 leitõezinhos, né? Então, era outra coisa. Quem que vai se alegrar com porca hoje, né? Era melhor, hoje é pior. Era pior, hoje é melhor. Não é essa a minha ideia. Dizer que uma época era melhor que outra. Mas dizer que é diferente. Diferente. Os desafios daquele tempo era não morrer de fome. Se pudesse ir para a escola. Famílias grandes, minha família não era tão grande assim, mas as famílias grandes, mas no terreiro, né, lá na roça, morava o vô paterno e a avó paterna com os tios, então era bastante gente, e perto os outros avós, então sempre muita gente. Então as famílias que tinham muitos filhos, os filhos disputavam a atenção dos pais. Hoje os pais têm um filho e vivem disputando a atenção do filho. Daí fazem dele um objeto de completa atenção. Melhor ou pior, não é minha ideia agora pensar. Só dizer que lá tinha um problema, enfrentava-se. Hoje tem outro, né? Hoje é tudo multitela, né? Ontem mesmo eu estava olhando na minha casa, tinha lá uma TV, tinha um tablet, tinha um celular, tinha o computador. Muitas telas. E os pais hoje, quando não têm muita paciência ou estão assim um pouquinho aflitos com os filhos menores, vão lá e botam uma tela na frente dos filhos para que eles vivam o mundo deles e me deixem em paz por um tempo. Estão ensinando os filhos a viverem alheios aos pais. Quantos estão enfurnados nos quartos, jogando horas e horas e horas e horas e horas e horas, e os pais não conseguem conversar. Em algum momento perderam. E se ficar pondo tela na frente dos filhos para ver se entretém e você fica em paz, é capaz que você esteja perdendo a capacidade de dialogar com ele. Vai ter uma cobrança de tempo da vida em algum momento, né? Mas de novo, né? Não estou aqui para fazer juízo moral, apenas uma leitura para ver onde que a gente se encaixa. E onde quero chegar com isso? Que mudou a relação entre os esposos, mudou a relação entre os filhos com os pais e entre os próprios irmãos, né? Vi faz algum tempo e eu devia ter ido à procura hoje para falar melhor e com segurança nesse horário de missa, mas não fui. Ali pela década de 80, talvez até ainda já chegando na década de 90, 1990, 1980, mas vocês encontram aí na internet propaganda, por exemplo, para o Dia da Mãe. Para a rainha do lar chegou
esse super fogão. Um conjunto de panelas com uma frigideira para a rainha do lar. Isso era o máximo. A rainha do lar esperava ganhar uma coisa boa. Talvez hoje até uma frigideira dessas que faz tudo sozinho, assim, né? Elétrica e tal, que você só passa perto dela, ela já faz tudo, né? Mas vejam, quem aqui é rainha do lar hoje? Né? Os meninos, os filhos de vocês, hoje é tudo príncipe e princesa. Então só vai ter rei e rainha, né? E quando começam a reinar de verdade em casa, aí bagunça tudo, né? Mas tudo bem, mudou a relação, né? Hoje, chega você com a frigideira para sua esposa no dia da mãe, no dia do aniversário dela, para ver se ela não usa essa frigideira na sua cabeça. Mudaram as relações, né? O filho não se atrevia a cortar a conversa dos adultos na sala, né? Se estivesse lá recebendo uma visita, o filho não passava, né? Tudo ficava alongado no quarto, escondido, né? E quantos olhares do pai, né? Só um olharzinho do pai assim, era pior que uma pisa, né? Você entendeu tudo, tá tudo certo, não está mais aqui quem olhou, quem falou, né? Segue a vida. Era melhor, era pior? Não é essa a minha ideia, gente. Era diferente. Então alguns com o tempo, para serem um pouco modernos, abriram demais e hoje estão um pouco perdidos. Não sabem direito por onde vai. De todo modo, tem algo que não pode mudar. A vida de uma família se constrói sobre a base do amor e do respeito mútuo, com grandes doses de paciência e de diálogo. Nos casamentos, faz um tempo eu costumo fazer um gracejo, que é assim, eu acho que devia ter a 4ª promessa no dia do casamento, né? No sacramento do casamento, do matrimônio. Deixa eu só ver com quem que eu estou falando. Quem aqui é casado, levante a mão. Tá bom. Quem não é casado, levanta a mão. Quem está malemar assim, pode ficar com a mão baixa mesmo, né? Você não vai se entregar assim, né? Bom, a promessa seria a seguinte, 4ª promessa do casamento. Vocês prometem que vão conversar? Tem gente que depois que casa não conversa mais. Não arruma tempo. Tem sempre desculpa. Acha que o outro está pegando no pé, uma encheção de saco. Gente, se nós fôssemos sócios de um boteco, mas sim, desses assim que a gente passa, nem sabe por que existe, tem só uma pessoa tomando uma cachaça lá dentro, tem uns aí perdidos na cidade, né? Nem sabe como sobrevive aquele boteco. Se a gente fosse sócio daquele boteco, a gente, para fazer dar certo, ia ter que conversar, ia ter que fazer reunião. Como que um negócio dá certo quando tem mais que um sem reunião, sem conversa? Não pode resistir, não pode ter medo, nem de falar, nem de ouvir. A família é a escola que faz a gente ser gente. A gente aprende a ser gente é na família. Não tem escola que ensina a gente a ser gente. A gente aprende umas coisinhas assim, como se comportar para cá, para lá, às vezes verificar, mas a gente aprende a ser gente em casa, na família. Quantos aprenderam a ser assim colaboradores, né, colaborativos ou pessoas mais generosas, porque aprenderam na mesa, à mesa, na hora da refeição, vamos esperar, o melhor é para o outro, não é para você. Tem o tempo, não vai servir demais, senão falta para o outro. Hoje é tudo tão diferente, mas essa coisa de ser gente não mudou. Essa base do amor, do respeito, do diálogo, não pode mudar. A violência, a rigidez e a falta de comunicação estão destruindo os lares e destruindo as pessoas que formam os lares. Repito, para ver se alguma coisa fica, né? Amor, respeito, paciência, diálogo, perdão, são a base segura sobre a qual podemos afiançar a vida das nossas famílias. Celebrando hoje, já indo para o final da conversa, celebrando hoje a Sagrada Família, nós estamos considerando que Deus, Senhor de tudo,
do impossível, podia fazer de qualquer jeito, mas ele veio numa família. A primeira página da Bíblia, temos lá uma família, um casal e uma família. Jesus veio e se encarnou numa família, para santificar a família, para dizer que ali é o lugar do encontro, o lugar que a gente aprende a ser gente, a ser humano. É ali que nós precisamos aprender. Eu gostaria de propor a você a seguinte ideia: à medida que a sua casa, a sua família, for uma pequena igreja, porque todas as famílias deviam ser uma pequena igreja. Então, à medida que a sua casa, a sua família for uma pequena igreja, essa igreja será uma grande família. Mas se a casa da gente não for como uma pequena igreja, por mais que a gente esteja junto aqui, pare, reze, cante, louve, ainda assim, seremos só um amontoado de gente que não se interessa pelo outro, que não está disposto a ser tolerante, a respeitar o outro como o outro é. A como aqueles apóstolos pedir para que desça fogo do céu para destruir os inimigos da gente. À medida que a sua família, a sua casa, for uma pequena igreja, a nossa igreja será uma grande família. Última ideia. Hoje, eu convido você a colocar a sua família sobre o altar. Sobre o altar. Para santificar a sua família. Às vezes o que nos atrapalha, sabe qual é o problema? A gente tem uma ideia, como eu gostaria que a minha família fosse assim ou assado. A gente tem uma ideia. Aí como a gente fica preso na ideia, a gente nunca cuida do que tem. Fica só chorando ou cobrando a ideia. É preciso que você e eu amemos a família que a gente é. A família que a gente tem. As pessoas que estão lá. É com essas que a gente vai. Se tiver que santificar a vida da gente, é com essas, não são outras. É amando essas. É amando essas pessoas, amando essa casa que você tem, essa família que você é, que um dia, quem sabe até meio desligado, você alcance a família que você um dia sonhou e nem imaginou que efetivamente poderia ter. Coloque a sua família, cada pessoa, se possível no seu momento de oração pessoal, íntimo, nome por nome, coloque no altar. Para que com o pão e o vinho, cada pessoa também seja transformada em corpo de Cristo. Para que a gente saia da igreja para santificar a casa da gente. Para levar a bênção de Deus para a casa da gente. Não tenha medo e nem resistência, não. Se pode viver em paz, por que viver em guerra? Se pode se soltar e estar em paz com todos os que moram lá, para que viver no conflito? Que a Sagrada Família, José, Maria e Jesus, interceda e abençoe a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.